Rui Rio, presidente do PSD, agora convidado deste Jornal das 8. Boa noite, doutores. Rui Rio está há 5 meses a liderar o PSD. O que teria feito de diferente se fosse primeiro-ministro relativamente a este governo do Partido Socialista? Essa pergunta não é fácil, porque eu, se fosse primeiro-ministro, não tinha o Bloco de Esquerda e o PCP a condicionar a governação. Tinha feito bastantes coisas diferentes. Tinha, para já, desde logo na gestão do país, mas começando até pela política orçamental, eu tinha sido muito mais comedido naquilo que é política orçamental. Tinha apostado muito mais no futuro e menos no presente. Agora, o que é que este governo faz? Este governo tem uma folgazinha qualquer, distribui a folga automaticamente. Ora bom, o que é que quer dizer? Que amanhã, quando Portugal tiver uma recessão, não. Quando o mundo tiver uma recessão, quando a Europa tiver uma recessão, Portugal não está tão bem preparado para enfrentar essa recessão quanto poderia estar. Portanto, o Primeiro-Ministro no outro dia disse que o PS não é a carochinha. E eu acho que ele tem razão. O PS é muito mais a cigarra, que na história da cigarra e da formiga, como sabe, a formiga durante o inverno, durante o verão trabalha, durante o inverno tem o alimento, o produto do seu trabalho, e a cigarra não trabalha, e depois quando chega... Portanto, teria devolvido as pensões e os salários de uma forma muito mais lenta. Teria feito de uma forma mais cadenciada, seguramente, não é? Teria aproveitado o crescimento económico para uma redução do déficit um bocadinho mais... Já está a um nível histórico. Que está ao nível histórico, mas a dívida continua sempre a subir, percebe? Nós, se em amanhã... termos absolutos, não em termos relativos. Em termos absolutos, em termos relativos ao déficit, exatamente, em termos relativos ao déficit tem tido uma ligeira quebra, mas em termos absolutos a dívida cada vez cresce mais. Aliás, não é só a dívida do Estado, a dívida global da economia, das famílias, das empresas e do Estado atingiu o máximo recorde, de 724 mil milhões, são 326% do PIB, não é? Portanto, tudo isto tem de ser... está a cumprir com as metas europeias. O próprio Conselho das Finanças diz que este ano vamos atingir as metas que estavam propostas. Estamos com um desemprego histórico, estamos com um déficit histórico, estamos com uma dívida pública a descer do ponto de vista relativo em termos de PIB. Enfim, o que é que Sim, mas vamos lá ver. faria de diferente em termos económicos e para os portugueses? Claro, essa é a narrativa do governo, não é? Essa é a narrativa do governo, que está tudo verdadeiramente fantástico. Não vou dizer que eles dizem que operaram um milagre económico, mas tentam nos empurrar para que operaram um milagre económico. Olha, o crescimento, efetivamente, hoje o país cresce e no tempo da Troika não cresceu. Com certeza, mal fora, se o país agora não estava melhor que depois daquilo... Mas cresce em 20º lugar agora, no espaço europeu. Exatamente, mas pega na zona euro e só há 3 pior que nós, somos o 4º pior. E, portanto, nós crescemos francamente abaixo da média comunitária. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Portugal é dos países mais pobres da Europa. Cada ano que passa... fica mais pobre em termos relativos aos outros. Todos estão a crescer mais do que nós. Mas permita-me insistir, o que é que teria feito de forma diferente? Deixa-me só dizer, a ambição dos portugueses, deixa-me só já aqueles indicadores, depois responder. A ambição dos portugueses tem de ser de caminhar no sentido da Europa e não de se afastar da Europa. Ponto 1. Ponto 2. O desemprego baixou muito. Ou seja, o emprego subiu. É verdade. É melhor ter emprego do que não ter. Portanto, nesse aspecto, é positivo. Agora, se nós formos ver, o emprego cresceu mais que o produto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a produtividade baixou. Quer dizer que os empregos que nós estamos a criar são os empregos enquadrados num modelo económico em que nós vamos continuar a andar pelos baixos salários e não pela produção de produtos de maior valor acrescentado que permitem o pagamento de maiores salários. Porque, entretanto, as pessoas capazes de criar esse valor acrescentado, que são não só os jovens, mas bem preparados, continuam a emigrar. Portugal continua a ter uma imigração de 100 mil, líquida, de 100 mil pessoas, líquida não, peço desculpa, não é líquida, é 100 mil pessoas, 100 mil portugueses em média continuam a sair, continuam a emigrar. E agora, como todos nós sabemos, portugueses muito bem preparados em quem o país investiu. Ora bom, é evidente que se os empregos que criamos não são para esses portugueses, são empregos de baixos salários, o emprego cresce mais do que o produto. Baixa a produtividade, não perdemos competitividade. Estamos a ter uma economia de pouca qualidade, na sua opinião. A competitividade vai pelos baixos salários e nós temos de ter uma competitividade não pelos baixos salários, mas pelo maior valor acrescentado, pela maior sofisticação. Eu procurava ir por produtos, exemplos concretos. Por exemplo, no caso dos professores. Se quiser, eu respondo-lhe à outra o que posso fazer de diferente. O que é que faria de diferente, por exemplo, na economia? Já vamos aos professores. Desde logo. Primeiro, o déficit tem de ser controlado, nós temos que controlar as finanças públicas e o poderíamos ter feito de uma forma bem mais eficaz do que aquilo que
foi feito. Agora, esta solução política à esquerda não permite que se faça melhor e mesmo assim já transpiram muito para conseguir aquilo que conseguiram. Mas repare, o modelo de crescimento português tem de ser um modelo assente nas exportações e no investimento. Vale a pena estar agora a desdobrar isto muito tecnicamente. Não é no consumo. No consumo foi o erro que nós cometemos no passado. Ora bom, este governo apostou na subida do produto pelo consumo e falhou, e eu direi que ainda bem que falhou, porque senão teria sido pior. Agora, a taxa de crescimento das exportações e a taxa de crescimento do investimento tem vindo a baixar. E agora perguntam-me o que é que eu faria diferente. Se o modelo de crescimento de Portugal, para que Portugal tenha mais crescimento e possa pagar bons salários, tem de ter um governo que tenha políticas públicas que apoiem o investimento e as exportações. Ora, este governo tem tido toda uma governação virada muito mais para o consumo e para a distribuição do pouco que se consegue graças ao crescimento económico, que não vem por força de uma atividade deste governo, mas vem por força do que o governo PSD-CDS fez antes, que preparou o país face àquilo que herdou do governo de Sócrates, do governo PS Sócrates. O investimento privado tem vindo a crescer. E depois, mas a taxa de crescimento já está a cair. E a questão, eu faço-lhe uma pergunta, o investimento privado tem uma taxa de crescimento, não é de decréscimo, é de crescimento, seguramente. Agora, qual é a política pública deste governo para acarinhar o investimento, que é a peça nuclear do desenvolvimento? Mais que as exportações, porque as exportações o governo pode fazer menos por elas. As exportações é mais aquilo que nós queremos que aconteça em função do próprio investimento. Agora, quais são as políticas amigas das exportações e particularmente do investimento e até mesmo do investimento estrangeiro, porque nós não temos capital em Portugal para fazer o crescimento que precisamos, quais são as políticas públicas para isso? Nenhumas. As políticas públicas estão todas viradas para o consumo e para aquela guerra Já vi que o modelo de crescimento que defende para a economia portuguesa é diferente daquele que tem sido seguido pelo Governo, mas quanto a casos concretos, deixe-me perguntar de uma forma muito direta, se neste Orçamento de Estado, se fosse Primeiro-Ministro, acomodava as pretensões dos professores relativamente ao tempo de trabalho que esteve congelado? Vamos começar, deixe-me dar já um ponto de partida. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, ou quando for Primeiro-Ministro, consoante o português queira utilizar, nunca porei em causa o equilíbrio orçamental português e farei tudo para que a dívida pública se reduza. Ponto 1. Isto está de acordo com o Ministro das Finanças. Mário Centeno podia ser seu Ministro das Finanças. Espera aí. Isto serve para tudo. Agora, vamos desdobrar a sua pergunta. É os professores, podiam-me perguntar também os combustíveis, por exemplo, o ISP... Que esteve ao lado do Governo. Por exemplo... Que o PSD esteve ao lado do Governo. Não é bem assim. Se quiser também lhe explico. Não é bem assim. Não esteve com a irresponsabilidade, mas também não esteve exatamente do lado do Governo. Isso também não é bem assim. Mas, pegando na questão dos professores, primeiro, eu não fazia um discurso político do milagre económico de que tudo está bem, gerando expectativas que a seguir não posso cumprir. Começava logo por aí a diferença, porque eu sei as folgas que existem. Dito isto, a questão dos professores é uma questão justa ou não é justa? Se não é justa, nem pego nela, fica assim. Mas eu acho que é justa. Os professores é uma classe profissional importantíssima para o desenvolvimento do país. Importantíssima. A profissão tem, de certa forma, sido proletarizada, digamos assim. Eu acho isso muito mal. Os professores têm, efetivamente, salários baixos e aquilo que pedem é justo. Se pensarmos, por exemplo, os magistrados judiciais, por exemplo, os do Ministério Público, têm o subsídio de renda quando são deslocados e agora têm o subsídio de renda mesmo que não estejam deslocados e até o têm quando estão jubilados. E, portanto, um professor que seja de Bragança é colocado em Porto Alegre, ou que seja de Évora é colocado em Coimbra, não tem subsídio, não tem nada, tem um salário baixo. À margem da justiça. Portanto, é justo. O país tem dinheiro para pagar isso? Sendo justo, e dizendo eu que não posso pôr o orçamento em causa, tem de se arranjar uma solução intermédia, que não pode ser naturalmente, pegar nos 9 anos, não sei quantos meses e não sei quantos dias, não é? que os sindicatos dizem, pegar nos 9 anos e aplicar por inteiro no orçamento de 2019. Agora, primeiro, pode pegar no tempo e jogar com isso no tempo. E pode ainda ter outras formas de negociação, designadamente com o tempo de reforma, antecipação para a reforma, já que o corpo docente também está um pouco envelhecido e os novos também têm de entrar, tem de fazer um mix de solução. No fundo, negociar como este governo está a fazer com os professores. Eu não sei se agora está a fazer, durante muito tempo não esteve a fazer. E, portanto, criou esta situação. Agora, o que me parece é que o Governo já tem uma solução para os professores, provavelmente dentro disto que eu estou a dizer, porque eu não vejo que possa ser de forma diferente, isto vai acabar por ser moeda de troca para a passagem do orçamento.
Isto agora, eu não sou comentador. Já vamos ao orçamento, eu mas não sou comentador, mas fica é uma coisa essa intuição da sua parte. Combustíveis, se quiser, esse feeling político, se posso apelidar. Relativamente a outras questões concretas, hoje ouvimos o PCP e o Bloco de Esquerda a falarem de uma redução do IVA para 13% no próximo Orçamento de Estado, em termos de eletricidade. Sim. Está de acordo com essa medida? É muito difícil não se estar de acordo com as medidas do PCP e do Bloco de Esquerda, porque as medidas são sempre salários mais altos, impostos mais baixos, mais despesa para isto e para aquilo. Em tese toda a gente está de acordo com isto, mas o problema não é estar de acordo, o problema é se é possível ou se não é possível. E portanto, olha, as rendas, no caso da EDP, bem que podíamos combater melhor as rendas excessivas, que dava logo uma redução da fatura bem mais agradável e mais equilibrada do que a questão do IVA. Agora, é bom pagar uma taxa de 6% de IVA sobre a eletricidade em vez de 23%? É. O orçamento acomoda. Quando forem desenhar o orçamento... Porque a descida é para 13%. Ou a do meio. É, o 12 ou 13 é do meio. Agora, quando forem desenhar o orçamento, é que é possível ver o que é acomodável e dentro daquilo que é acomodável fazer opções políticas. Os portugueses pagam numa energia muito cara, seria importante para as empresas. O PCP diz, vamos agora, o Bloco de Esquerda vai dizer mais não sei o quê, vão fazer aqui uma competição, qual foi o primeiro a ter a ideia, quem é que ganhou? E o Governo provavelmente irá dar uma coisita a um, uma coisita a outro, cada um vai dizer que aquilo é a coisa mais importante do mundo, foi uma grande conquista dos trabalhadores, aquela coisa que conseguiram, e o orçamento andará, irá em frente. Se é o IVA ou não, o IVA não. Doutor Rio tem sido muito crítico, enfim, do estado da saúde em Portugal. Sim. De uma maneira muito concreta também, a questão das 35 horas. Voltaria a repor o horário das 40 horas? As 35 horas é uma irresponsabilidade, lá está, e deriva da solução política encontrada em 2015, em que o Partido Socialista teve, naturalmente, de fazer esta promessa e agora cumpri-la relativamente àquilo que eram as exigências do Bloco de Esquerda e do PCP, que acabou a Troika, acabou a austeridade, acabou tudo, isto agora é resplandecente, podemos fazer enfim, dar tudo aquilo. Pois, mas as coisas não são assim, as coisas têm de ir de uma forma cadenciada, porque, por exemplo, a situação do Serviço Nacional de Saúde ou a questão dos impostos sobre os combustíveis, no fundo, são a austeridade que o Governo diz que não existe. A austeridade que o Governo diz que não existe está refletida naquilo que é a degradação dos serviços públicos e a falta de dinheiro para o Governo cumprir as promessas que disse que ia cumprir, enfim, as promessas que fez. Portanto, a questão de fundo é sempre a mesma. Nós, quando desenhamos um orçamento do Estado, nós devemos desenhar pensando em Portugal e pensando no futuro, não pensando na clientela imediata e naquilo que se possa ser a satisfação imediata. Esta é a regra geral que este Governo não cumpre. Há muitos governos que não cumprem. Posso concluir que, se fosse Primeiro-Ministro, estaríamos nas 40 horas... Relativamente às 35, peço desculpa que me perdi na sua pergunta. As 35 é uma irresponsabilidade completa. Irresponsabilidade completa. Ou seja, o Governo não preparou minimamente a administração pública, particularmente o Serviço Nacional de Saúde, para essa redução. Portanto, se a queria fazer, tinha de saber primeiro se tinha ou não tinha condições para fazer. Não tinha condições para fazer. Não preparou, mesmo assim fez. E lançou o caos. Portanto, é simpático dizer que as pessoas trabalham menos 5 horas por semana, ou menos 1 hora por dia. Isto é simpático. É muito antipático para os portugueses que, entretanto, estão doentes. Pode ser cada um de nós. A qualquer momento pode estar doente e depois não tem a resposta devida. E é antipático até para os próprios profissionais. Apesar de trabalharem menos 1 hora, trabalham num stress e numa carga emocional brutal. Portanto, ou há condições para ter os serviços a funcionar com as 35 horas, ou não há. E se não há, tem de voltar para as 40. Ou então somos capazes de pôr os serviços a funcionar direitinho com as 35. E então pode ficar nas 35. Mas assim como está é que não. Assim como está é que não. Volta para as 40 ou põe isto a funcionar direitinho. Para mim é claro, e acho que isto é do mais sensato que pode haver, não é? Vamos a outras questões que têm diretamente a ver com a vida dos portugueses. Acharia interessante para a competitividade da economia portuguesa que o salário mínimo nacional ultrapassasse os 600 euros no próximo ano?
Obviamente que quando nós pensamos num salário mínimo nacional de 580, 590, 600, 610, 620 euros, é sempre baixo, não é? É sempre muito baixo. Por isso eu lhe dizia há bocado que nós temos de apostar na competitividade da nossa economia. E a competitividade da nossa economia é feita pelas empresas, mas tem de haver políticas públicas que facilitem o caminho às empresas naquilo que é do interesse da economia e do interesse nacional. E, portanto, aquilo que o Governo tem feito é exatamente, como eu lhe expliquei, exatamente o contrário. A sua pergunta em concreto, agora também já me ia perder outra vez. Tinha feito uma pergunta em concreto? Tinha a ver exatamente com a questão dos 600 euros no próximo ano, salário mínimo do salário mínimo nacional. Do salário mínimo nacional. Pronto, e até que ponto é que será interessante para a competitividade da economia? Se nós tivermos uma economia mais competitiva, podemos pagar mais salários, e, portanto, salários mais altos, e, portanto, com facilidade os 600, os 580 passam a 600, a 610, a 620. Se nós não conseguirmos isso, vamos para os salários baixos, andamos sempre a discutir mais 10 euros, mais 5 euros, menos 5 euros, mais 10 euros. É isto que andamos a debater. Portanto, os 600 euros penso que estão mais ou menos assumidos. Aquilo que poderá acontecer ou não é um bocadito mais, mas um bocadinho mais é sempre um bocadinho mais. E às vezes, se em vez de um bocadinho mais for substancialmente mais, isto redonda-nos em desemprego, que ainda é pior, como diz o povo, emenda que o soneto. Portanto, nós temos de forçar sempre um bocadinho o salário mínimo, isso eu estou de acordo. Forçar sempre um bocado acima da inflação para forçar também as empresas a investirem, a criarem mais valor acrescentado. Agora temos de ser muito responsáveis. Não pode ser aquilo que todos queremos, que era as pessoas a poder viver com mais do que esse dinheiro, que é muito pouco, como é evidente. Regressando à questão do Orçamento de Estado, há pouco falou que eventualmente estaria a ser negociada em uma moeda de troca para que PCP e Bloco de Esquerda aprovassem o Orçamento de Estado. Pelos vistos é esse o seu feeling, que a geringonça vai chegar a um acordo e que quem aprovou 3 vai aprovar 4, como tem dito o Primeiro-Ministro, mas ainda assim haveria uma ou outra regra, uma linha vermelha por parte do PSD para poder eventualmente abster-se nesse Orçamento de Estado? Repare numa coisa. Que condições é que são absolutamente imprescindíveis para os social-democratas? Uma das questões que deixarem tem passar o Orçamento público é o facto de eu não dizer que voto contra o Orçamento do Estado. Não é? Há muita gente do meu partido, e não só no meu partido, diz lá, votas contra. Mas como é que eu posso dizer que voto contra ou voto a favor uma coisa que não é que eu desconheço, é que nem existe. Mas depois de 3 orçamentos à esquerda, não está certamente à procura por nem à isso eu lhe espera estou de grandes a dizer, surpresas. Por isso eu lhe estou a dizer que o que é lógico é que o orçamento seja... Se eles consigam fazer um orçamento e o consigam aprovar. E eu estou convencido que isso vai acontecer, porque caso contrário era mau para eles todos. E portanto já não é uma questão de projeto nacional, é uma questão deles salvarem a pele e vão acabar por se entender. Mas, apesar de eu ter essa convicção, não é? Apesar de eu ter essa convicção, eu acho que não é credibilizador da política quando nós só somos contra porque vem do outro lado. É do PS, sou contra. É do Bloco de Esquerda, sou contra. E o PS diz, é do PSD, sou contra. Isto não é saudável para a política, nem é bom para o interesse nacional. Nós temos... Olha, eu não vou fazer nada, isto as pessoas podem... E já muita gente me conhece. Eu vim candidatei-me a líder do PSD, depois ganhei, com um princípio, que é, primeiro está Portugal. E só depois é que estará o PSD e o resto. Primeiro está Portugal. Portanto, seja bom ou seja mau para o PSD, eu não vou fazer nada que não seja em prol do interesse nacional. Mas não vou fazer mesmo. E, portanto... Quem gosta disto pode bater palmas. Quem não gosta não vai gostar até ao fim. Porque eu fui sempre assim toda a minha vida e eu vejo os partidos políticos e o líder dos partidos ao serviço do país, esteja na oposição ou esteja no governo. Portanto, não posso ser ingênuo, mas também não posso nortear o meu comportamento, como a maior parte, enfim, normalmente se faz nos partidos políticos, não posso nortear o meu comportamento por isso. Portanto, em primeiro está Portugal. E se eu agora lhe dissesse assim, um orçamento de Estado do Partido Socialista, sou contra. Mas não o viu ainda, sou contra. Isto não é credibilizador e a política tem de mudar. Isto assim não é nada. Agora, o que é que vai acontecer, em minha opinião? E eles vão se entender e vão fazer o Orçamento de Estado e nós estamos aqui a debater, não é? O que não existe ou o que não vai existir, que é uma história da carochinha. Seria mau para o Partido Socialista ir a eleições nesta altura? Seria mau para o Partido Socialista ir a eleições nesta altura, se porventura o Orçamento... Seria bom para o Partido Socialista ir a eleições neste momento, se ficasse claro, se o Partido Socialista conseguisse explicar aos portugueses que a culpa era toda do Bloco de Esquerda e do PCP. E isso é muito difícil, porque o Partido Socialista aceitou fazer esta coligação com o Bloco de Esquerda e o PCP, é também responsável pelos seus atos.
E, portanto, isso é muito difícil. Portanto, seria, em minha opinião, mau para o Partido Socialista, saíam todos mal na fotografia, na exata medida em que não tinham conseguido aquilo que tinham dito que conseguiam. Aliás, deixe-me dizer, se o orçamento chumbasse, em bom rigor, o Dr. António Costa teria de aprovar, teria de viabilizar um governo do PSD com o CDS. Ele não disse em 2015 que só chumbou o governo do Dr. Passos Coelho porque conseguia uma maioria à esquerda. Se agora não a conseguisse, em coerência devia dizer, pronto, peço desculpa, apoio um governo do PSD e do CDS, que verdadeiramente o PSD foi quem ganhou as eleições, foi quem foi mais votado em 2015. E, portanto, só não está no governo a liderar o governo por esta razão. Portanto, ainda havia esse aspecto, desde que o Presidente da República também aceitasse, com certeza, mas ainda havia esse aspecto. Portanto, por A mais B e mais C, eu acho que... Não vamos ter eleições e o orçamento vai ser aprovado, mas ainda assim, para sei que não gosta de falar, posso me enganar, mas... sei que não gosta de falar de hipóteses, gosta mais de falar em concreto depois de ler os documentos, mas, Dr. Rui Rio, ainda assim, há uma ou outra linha vermelha a partir do qual o PSD não abdica de defender neste Orçamento de Estado e a partir do qual poderia, obviamente, abster-se. Não, há linhas vermelhas, que é o cumprimento da estabilidade orçamental e a redução do déficit, não mesmo o equilíbrio orçamental em 2019, que era algo que já se poderia ter conseguido com mais facilidade se tivesse feito de outra forma e teríamos seguramente, inclusive, as taxas de juro para a dívida pública portuguesa mais baixas ainda do que aquilo que elas estão. E, por exemplo, é bom explicar isto, por exemplo, para as pessoas que estão lá em casa que são capazes de não saber isto. A verba que Portugal paga em fatura de juros da dívida pública, aquilo que todos nós, que o nosso IRS, o nosso IVA, o nosso IRC, todos os nossos impostos contribuem para isso, pagam para juros da dívida pública, porque temos uma dívida pública muito grande, é mais de 7 mil milhões de euros. É uma verba que é um pouco inferior, mas ainda assim uma verba que anda lá próximo daquilo que é o Serviço Nacional de Saúde todo. Portanto, é muito importante gerir essa rubrica de despesa porque ela pesa muito. Se nós libertarmos aí, nós temos muito mais para poder fazer despesa reprodutiva e investimento, que não é propriamente pagamento de juros aos aforradores estrangeiros. Dr. Rio, o tempo está a esgotar-se, mas há ainda duas ou três questões que lhe quero colocar. Sente que a sua mensagem política está a chegar aos portugueses? Porque as sondagens não o dizem nesse sentido, ou não vão nesse sentido, se me permite. Não, estas sondagens, repare, agora saiu uma sondagem que dá o PS a subir e uns pauzinhos e o PSD deixa uns pauzinhos. Eu sou capaz de lhe dizer assim, eu não estava à espera de outra coisa. Então, com a greve dos professores, com o problema de tanques, com a geringonça a partir, com tudo isto, o PS só podia subir nas sondagens. Isto para as eleições é mau, mas para as sondagens até era bom, de certeza, não é? Portanto, eu quando li o resultado da sondagem, não podia ser outra. Com estes problemas o PS só podia subir. Vamos ver em eleições. Mas sente que está a mobilizar os portugueses? Sente que o partido está mobilizado? Então vamos lá ver. Eu fui corredor de 100 metros. Não é? Mas era quando tinha 18, 19, 20 anos. Eu agora já não tenho essa idade. Agora também não sou maratonista, mas tenho de fazer uma corrida que não é um sprint, que não é um sprint. E, portanto, o que é preciso? O que é que o líder da oposição tem de conseguir? Sabe uma coisa? O líder da oposição só tem de conseguir uma coisa. Só tem de conseguir uma única coisa para poder ganhar as eleições. Chama-se credibilidade. Mais nada. Agora, pode-me perguntar, mas diga lá o que é credibilidade. Diga lá o que é credibilidade. E a credibilidade é o somatório da seriedade, da coragem e da competência. Portanto, se eu conseguir ser reconhecido como alguém corajoso, e penso que sou conhecido como corajoso, se eu conseguir ser alguém revisto como sério, não só do plano material como no plano imaterial. Sério neste sentido. Não diz hoje uma coisa e amanhã diz outra. Não diz uma coisa e faz outra coisa. Não é tanto a seriedade, não anda a roubar. Isso aí, a maioria, andam muitos a roubar, mas a maioria ainda não andará. Não, sério. E depois competente. Ora, a competência tem a ver justamente com aquilo que eu estou a construir. Ninguém é competente, não há nenhum primeiro-ministro que seja competente para tudo. Tem é de ter uma equipa setorialmente bem escolhida que vá construindo as soluções. Aí é que se mede a competência. Portanto, se eu conseguir, que a pessoa é sério, tem coragem
E é competente. E é competente, ou tem uma equipa competente, chega lá. Isto é, portanto, e isto acha que se consegue numa corrida de 100 metros? Não consegue. Isto precisa do tempo. E, portanto, o tempo está a ser feito. Eu não nasci ontem, ando nisto há muitos anos. Olhando para o tempo, em maio temos europeias, qual é que seria um patamar mínimo para enfrentar as relativas com confiança, ou o que é que seria, enfim, um resultado que o deixaria em maus lençóis? O que é fundamental de continuar essa corrida de O que é fundamental nas europeias, em primeiro lugar, é o PSD subir. E depois, preferencialmente, ganhar. Agora, o PSD está a uma distância muito grande. Nas últimas europeias ficou uma distância bastante grande. O PSD, que na altura não foi PSD, foi PSD com o CDS. A 3%. Teve 7, portanto, 6 mais 1, só tem 6 deputados. Portanto, em primeiro, subir. E em segundo, ganhar. E, portanto, o ideal é ganhar. Se não subires, assume uma derrota? Nessas europeias que podem comprometer a sua permanência na liderança do PSD? Não comprometem a permanência, porque, ouça, estava o partido desgraçado, as europeias vão ser em maio, não sei se era em agosto, que queriam trocar de líder de partido. Portanto, isso não está minimamente em causa. Agora, naturalmente, que se o PSD, que teve um resultado fraco, tiver um resultado ainda mais fraco, é mau. Isso aí... Ouça, eu é com toda a clareza, não vale a pena, não ando cá com subterfúgios. Não, claro, se não subir, é mau. Se ganhar, aí é que é bom. E é isso que nós vamos tentar, com certeza. Santana Lopes já lhe enviou a carta de renúncia de militante? Também, quer dizer, se mandar a mim, manda uma carta política. Se mandar mesmo a renúncia ao secretário-geral. A mim ainda não mandou. E ao secretário-geral penso que também não. Mas, enfim, não ficaria surpreendido se isso acontecesse nos próximos tempos e se Pedro Santana Lopes pudesse formar um partido à direita do PSD que roubasse alguns votos ao próprio PSD. Eu não fico muito admirado, porque, primeiro, na própria campanha interna eu referi isso. O Pedro Santana Lopes tem um pouco essa ideia, digamos, esse fascínio por um dia criar um partido à direita do PSD. Portanto, não é uma coisa que me admire muito. Ele é um património do partido, faz parte da história do partido, e quando assim é saindo, é uma perda para o partido. Agora, em termos eleitorais, eu não acho, porque isso que está a dizer, bom, ele sai do PSD, belisca um bocadinho o PSD por muito pouco que tem. Está bem, belisca um bocadinho do PSD, belisca um bocadinho do CDS, provavelmente, por muito pouco que tem, mas a margem de crescimento que eu estou à procura não é à direita. A margem de crescimento que eu estou à procura é ao centro, naqueles votantes do Partido Socialista que não se revêem na solução com o PCP, com o Bloco de Esquerda, e fundamentalmente na abstenção. Ou seja, naqueles portugueses, justamente que normalmente não votam, porque falta o quê? Alguém com credibilidade. Dr. Rui Rio, muito obrigado por esta entrevista no Jornal das 8. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Boa noite. Jornal das 8 que termina por aqui e já a seguir na TV 24 vamos fazer o rescaldo desta entrevista com o comentário de António Costa e Paulo Ferreira. Tenham uma boa noite. Até já.